Muito bem, estamos de volta. Então você viu lá no vídeo que eu te passei anterior a diferença entre hardware e software, né? Vimos lá que hardware ele tem a sua parte física, o software a sua parte eletrônica ali, sua parte interna, e tudo isso aqui junto colabora para que a gente tenha aí a tecnologia funcional, tecnologia à frente da nossa aprendizagem hoje, né? Como a gente tem falado aqui sobre tecnologias educativas. E um dos conceitos importantes que a gente vai ver nesse momento é o conceito de sistema operacional. Olha só, o sistema operacional ele é um conjunto de softwares que atua como um intermediário entre o hardware e o software. Quer dizer, eu tenho lá o hardware, eu tenho o software e eu tenho o intermediário, que é o cara que é o sistema operacional, né? O sistema operacional ele traduz o que o software precisa fazer para aquele hardware funcionar. Deu para entender? Então quer dizer que o software, ele é Então quer dizer que o sistema operacional, ele é o intermediário entre o software, que é o que faz aquela ação, do hardware, que é o físico que precisa daquela ação do software para poder funcionar. Quer dizer que se eu tenho uma lousa, por exemplo, digital que eu preciso escrever, sem o software instalado dessa lousa, de nada adianta eu ter essa lousa, porque ela não vai funcionar no meu computador. Então se eu tenho lá determinado teclado Bluetooth que eu quero colocar no meu celular, se eu não conectar via Bluetooth ele, não tiver um software de Bluetooth que vai ler aquilo e vai traduzir aquele negócio para mim, de nada adianta eu ter aquele teclado, porque ele não vai funcionar no meu dispositivo. Tá certo? Então é importante que a gente entenda esses conceitos e os conceitos bem interessantes que a gente tem de fundamentos de tecnologia para que a gente possa navegar com tranquilidade, né, nos ambientes virtuais e nas outras funcionalidades que nós vamos ver a seguir, à frente aqui. E a gente tem então dentro da nossa tela aqui, a gente tem aí alguns chavões, né, que a gente fala de sistema operacionais. Por exemplo, o Windows é um grande sistema operacional para computadores, para notebooks, né? Ele é bem utilizado nesse formato, né, de computadores, desktop. Tentou até emplacar nos dispositivos mobile, mas não foi muito à frente, acabou recuando um pouco. Então a gente tem aí o Windows como uma grande ferramenta, um grande sistema operacional dentro dos computadores aí da parte de computação. O Linux, né, nós temos aqui, deixa eu até mostrar para vocês, acho que é mais fácil colocar aqui um quadradinho para que vocês possam ver. Deixa eu trocar aqui a cor, espera aí. Por aqui, então, deixa eu limpar a tela. Então nós vimos o Windows, tá aqui o Windows, é esse aqui. Agora a gente vai ver o Linux, que é esse cara aqui, ó, o pinguinzinho. Então o Linux ele é também um sistema operacional. Ele é mais usado em servidores, em partes mais robustas de computação, tá? Ele não é tão fácil de você usar num computador como o Windows. A gente tem ali uma interface um pouco mais dificultosa, mais fácil você usar um Windows, por exemplo, numa interface mais amigável. Mas o Linux ele é um software também que você pode sim fazer o seu computador ter um Linux, por exemplo. Pode, sem problema nenhum. Você pode instalar, ele é um software livre, ele é gratuito, então você pode criar todo esse ecossistema Linux dentro do seu computador. Existem softwares de aplicação como Word, como Excel, que são também softwares gratuitos aí para você usar como Linux. Mas ele não é tão intuitivo quanto o Windows, por exemplo, como o Mac a gente conhece aí para mostrar para vocês. Então a gente tem aqui o Mac. E aí quando a gente fala de Mac, a gente tem dois tipos, né? Tem o Mac OS, que é o sistema operacional Mac para computadores, desktop ou computadores notebooks, né? E nós temos o OS X, nós temos o iOS, que é o sistema operacional para dispositivos móveis, né, que são telefones, tablets ou outras interfaces, relógios. Eles utilizam do iOS, que é o sistema operacional portátil, para dispositivos portáteis. E o macOS
é o mais robusto para computadores. Então você tem ali um computador Mac que tem o Mac OS, ele tem algumas versões, como o Windows tem as suas versões, como o Linux tem as suas versões, tá? Todas as versões elas acontecem por conta da maturidade, que a gente já falou, da maturidade de software, tá? E por fim aqui a gente tem o Android, né? Olha aqui o bonequinho aqui, o Android. O Android ele é conhecido, muito conhecido na parte de celulares, né? Então, quem tem aí um celular que potencialmente Samsung, Motorola ou qualquer outro tipo que não seja um iPhone, vai ter potencialmente um Android instalado aí nesse dispositivo. Tá? Então, o Android ele é bem robusto, ele tem aí uma versão já bem madura e tem funcionado nesses últimos dispositivos aí instalados da melhor forma possível. Nós temos ainda, embarcando aqui no Android, a gente tem também, a Google possui um sistema operacional chamado Chromium, né, que é um sistema operacional para computadores notebooks que eles têm, chamados Chromebooks. Ele utiliza desse Chromium e esse sistema ele é todo baseado na nuvem, na internet, tá? Diferente dos outros que tem ali dentro do seu computador um espaço, um hardware lá que a gente falou que é uma HD, consumindo espaço ali dentro. Nesses outros da Google a gente tem tudo na nuvem, tudo na internet. Então ele consome dados direto da internet, diferente desses outros três que eu tenho falado, tá? Basicamente a gente tem aqui, desses 4 que a gente tem visto, a gente tem o Windows aí que é o mais procurado de todos, é o que existe de mais usual, né, no mercado. Nós temos o Windows, o mais usual. Nós temos aí o Mac também como um outro tipo de sistema usual. O Linux para sistemas de servidores, para sistemas mais pesados, mais robustos. E o Android para poder usar em dispositivos mobile ou até mesmo o Chromium para poder usar em computadores com notebooks, aí, com sistema operacional com base na internet, base na nuvem, tá bom? Muito bem. Então, uma vez que a gente viu aí essa parte de sistemas operacionais, eu vou deixar aqui na sequência um vídeo de dicas da Tecmundo que fala um pouquinho sobre as principais diferenças aí entre os sistemas operacionais. Vale a pena dar uma olhada, confere lá e a gente se vê na sequência desse vídeo. Abraço! Você já deve saber que há muitas diferenças entre os 3 principais sistemas operacionais dos brasileiros. Ubuntu, Windows e Mac OS X possuem a mesma finalidade, mas cada um oferece um tipo de utilização aos usuários. Confira agora quais são as principais diferenças encontradas pelas pessoas que estão utilizando cada um deles pela primeira vez. O Windows é o mais utilizado pelos brasileiros e sua área de trabalho é a mais conhecida. Assim que o computador é ligado pela primeira vez, os usuários podem encontrar vários atalhos que dão acesso às principais funções dos computadores. A partir desses ícones, é possível começar a desvendar o sistema operacional da Microsoft. Clicando sobre o ícone do Windows, que fica no canto inferior esquerdo da tela, fica ainda mais fácil localizar os programas disponíveis no computador. Isso inclui o navegador padrão, o Internet Explorer, que pode ser utilizado para baixar os programas que você mais gosta. Ubuntu e Mac funcionam de maneira parecida, mas a interface Unix leva os atalhos para o lado direito da tela. Outro ponto que pode confundir os usuários acostumados com o Windows é a barra de menus, que por padrão fica na parte superior da tela. Agora começam as diferenças entre eles. Enquanto os menus do Ubuntu são muito parecidos com os menus do Windows, o Mac dispensa grande parte deles para levar as opções até o dock. É lá que estão as principais funções do sistema operacional, incluindo a pasta de programas, que oferece vários recursos que podem ser explorados pelos iniciantes. Essa dica vale para todos os sistemas operacionais. A melhor maneira de aprender a utilizá-los é utilizando. Mesmo com todos os programas que já vêm junto com o sistema operacional, ninguém consegue viver apenas com um navegador e um editor de textos, não é mesmo? Por isso,
é necessário que saibamos como instalar novos programas. Acessando o Baixa Aqui, você já estará na página dedicada ao sistema operacional identificado pelo sistema. Pelo Ubuntu, há algumas formas de instalar um programa. A mais simples é pela central de softwares, exigindo apenas que o usuário escolha o programa e ordene a sua instalação. Quando falamos em Windows, o processo é um pouco mais simples. Os arquivos de instalação só precisam ser executados para que um programa seja instalado. Em vários casos, torna-se necessário seguir alguns poucos passos para que a instalação seja concluída. O mais fácil mesmo é instalar programas no Mac. Basta executar o arquivo baixado e então arrastar o ícone para a pasta de aplicativos. Se estiver utilizando o Mac, basta arrastar o ícone da pasta de aplicativos até a lixeira. No Windows, o processo é um pouco mais demorado, exigindo que as opções de desinstalação sejam acessadas na pasta de programas do menu iniciar ou do painel de controle. Com o Linux, é só acessar a central de aplicativos, localizar o programa e clicar em remover. Nesse ponto, Linux e Windows funcionam da mesma maneira. Para copiar um arquivo, você só precisa clicar sobre ele e então pressionar os botões Ctrl+C. Para colar em outro lugar, o atalho é semelhante, mas em vez da letra C, a sequência exigida é Ctrl+V. Se não quiser copiar, mas sim recortar os arquivos, utilize a sequência Ctrl+X e em seguida Ctrl+V para colar no local de destino. Lembre-se de que nesse caso, o arquivo será excluído da pasta de origem. Para os usuários do macOS, a história é diferente. No lugar da tecla Ctrl, você deve utilizar a tecla Command. Juntamente com a tecla C, o arquivo será copiado. Com a tecla V, ele será colado. O Mac não oferece suporte para recortes de objetos. Mais uma semelhança entre Ubuntu e Windows. É só clicar com o botão direito sobre os arquivos para que o menu de contexto abra a opção Renomear. Clicando sobre ela, rapidamente será possível editar o nome. Já o sistema da Apple exige outras formas de fazê-lo. Pelo menu de contexto, clique sobre Obter informações e então localize a divisão Nome e Extensão. Ali será possível modificar o nome dado ao objeto. Se você achava que não encontraria nenhum ponto em comum nos 3 sistemas operacionais, vai adorar saber que criar pastas é um procedimento padrão. Tudo o que o usuário precisa fazer é clicar com o botão direito do mouse sobre o desktop ou espaço em pastas e então selecionar Criar nova pasta. É sempre bom verificar as configurações do sistema operacional antes de instalar qualquer aplicativo. Com o sistema da Microsoft, o usuário deve clicar sobre o menu Iniciar, localizar o ícone Computador e clicar sobre ele com o botão direito do mouse. No novo menu, selecione Propriedades, para que a janela com as configurações seja aberta. No Ubuntu, clique sobre o ícone Sistema, na barra superior, e então siga o caminho Administração, Monitor de Sistema. Já no Mac OS X, clique sobre a maçã que está no canto superior esquerdo e em seguida na opção Sobre este Mac. Como já dissemos, o melhor jeito de aprender a utilizar um sistema é mexendo em todas as suas funções. Se puder brincar um pouco com cada um, vai saber qual é o sistema certo para o seu perfil de utilização. Até o nosso próximo vídeo. E aí, o que achou? Conta pra mim o que você achou desse vídeo, se você conseguiu compreender esse conceito de sistema operacional, de hardware, de software, tá? E a partir de agora eu vou deixar aqui uma tarefinha bem simples para que você possa entender também um pouquinho melhor sobre o seu dispositivo. Eu quero que você faça o seguinte, você vai identificar no seu computador ou no seu celular qual sistema operacional ele está ali disponível, tá? Para isso eu vou deixar aqui 2 links, vou deixar alguns links aqui para que você possa usar para entender também um pouquinho como achar essa informação, tá certo? E depois, no final, você vai responder aqui no ambiente virtual de aprendizagem,
sobre o que você conseguiu aprender com essa atividade, tá bom? Eu espero que você tenha aí um tempinho para desenvolver essa atividade e a gente segue o nosso cronograma aqui de fundamentos, tá? Para a gente poder ajudar vocês aí na melhor forma possível, tá bom? Então, preenche lá, faz a atividade e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!